Os primeiros sintomas da desidratação incluem sede e sonolência e diminuição da produção de urina. O que é desidratação? A desidratação é uma condição grave, caracterizada pela deficiência de água no corpo, o que dificulta o organismo realizar funções básicas. Diversos fatores podem causar quadro desidratação, como vômito, diarreia, diurético e insuficiência renal. O paciente sente sede e, conforme o quadro piora, pode apresentar sintoma como sonolência extrema, poucas ou nenhuma micção e irritabilidade. Causas: a desidratação podemos ser causada por muitos fatores, como febre, sudorese, normalmente relacionado ao calor intenso ou ao esforço físico, vômito, diarreia e aumento da frequência urinária devido à infecção. Urinar em excesso, sintomas normalmente relacionado com o diabetes, capacidade de diminuir para ingerir líquido, por exemplo, alguém em coma ou em um respirador, falta de acesso à água potável, lesões significativas na pele, como queimadura, ou feridas na boca e doença de pele grave, ou infecções, a água é perdida através da pele danificada. Tipos: a desidratação podemos ser dividida em 3 tipos, sendo eles: isotônica. Esse tipo de desidratação é decorrente da perda de volume sanguíneo após um quadro de diarreia, por exemplo. O termo isotônica significa que a perda de água, sais minerais, na mesma proporção. Hipertônica é a desidratação que cursa, perda de água e aumento do sódio no sangue. Esse tipo de desidratação é geralmente secundário a algum problema de saúde, como diabetes, insipidus ou a doença, mais graves, como queimadura, extensas ou febres prolongadas. Hipotônica está relacionada à perda de sal e às consequências de diminuição do sódio no sangue. Esse quadro geralmente é causado pelo uso abusivo diurético, que faz ruim excretar excesso de sal, ou em portadores de problemas renais. Sinais: sintoma de desidratação. Os sintomas de desidratação leve a moderada são: boca seca e pegajosa, sonolência ou cansaço, sede, diminuição de produção de urina para bebês, não molhar a fralda por 3 horas ou mais, pouca ou nenhuma lágrima ao chorar, pele seca, dor de cabeça, prisão de ventre, tontura ou vertigem. Os sintomas de desidratação severa são: sede extrema, preguiça extrema ou sonolência em bebês e crianças, irritabilidade e confusão em adultos, boca, pele e membrana mucosa muito seca, pouca ou nenhuma micção. Toda a urina que é produzida será mais escura do que normal, olhos fundos, pele seca e murcha sem elasticidade, em bebês lactantes, fontanelas afundadas, pressão arterial baixa, respiração rápida, sem lágrima ao chorar, febre, nos casos mais graves, delírio ou inconsciência. Infelizmente, a sede nem sempre é um indicador confiável da necessidade do corpo da água, especialmente em crianças e idosos. O melhor indicador é a cor da urina, clara ou de cor clara, significa que o corpo está bem hidratado, enquanto uma cor amarela ou âmbar, escuro, geralmente os sinais de desidratação. Diagnóstico: o diagnóstico de desidratação é feito com base nos sinais e sintomas físicos apresentado pelo paciente. Se estiver desidratado, é provável que apresente pressão arterial baixa, especialmente ao passar de uma posição deitada para uma posição em pé. Aumento da frequência cardíaca, respiração ofegante e o fluxo sanguíneo reduzido para extremidades. Além disso, o médico poderá solicitar uma série de exames de sangue e de urina para confirmar o diagnóstico. Os principais fatores de risco da desidratação são: bebês e crianças. As crianças tendem a desidratar porque têm com maior frequência quadro de febre, diarreia, vômito e outra de infecções, como o organismo da criança
tem uma proporção maior de água. Qualquer peso que não é corrigida pode levar à desidratação. Idosos e pessoas na meia-idade, conforme a pessoa envelhece, se torna mais suscetível à desidratação por várias razões. A capacidade do organismo para conservar a água é reduzida, o cesto de sede torna-se menos aguçado e há uma menor capacidade de responder às mudanças de temperatura. Pessoas com doenças crônicas têm diabetes não controlada coloca em alto risco de desidratação, mas outras doenças crônicas, como doença renal e insuficiência cardíaca também aumenta o risco do problema, infecção e ferida na garganta, em menor proporção. Também pode contribuir para desidratação, uma vez que podem impedir a pessoa de comer ou de beber adequadamente. Atletas de resistência. Qualquer pessoa que se exercita por ficar desidratada, especialmente em climas quente e úmido ou em alta de altitude, mas os atletas que treinam para participar de uma ultramaratona, triatlon, expedições de alpinismo ou torneios de ciclismo, por exemplo, estão em riscos particularmente elevado. Isso porque quando mais você se exercita, mais difícil é manter-se hidratado. Viver em grandes altitudes, viver, trabalhar e se exercitar e atitude elevada, geralmente definidos como acima 8.200 pés, ou cerca de 2.500 metros, pode causar uma série de problemas de saúde. Um deles é a de desidratação, que geralmente ocorre quando o corpo tenta se ajustar a altas altitudes através do aumento da micção e de uma respiração mais rápida. Quanto mais rápido você respira para manter os níveis adequados de oxigênio no sangue, mas o vapor expirado. Trabalhar ou se exercitar em um clima quente e úmido. Quando está quente e úmido, o risco de desidratação e de doenças provocadas pelo calor aumenta. Isso porque quando o ar está úmido, o suor não consegue evaporar tão rapidamente como normalmente faz, e isso pode levar a um aumento da temperatura corporal e a necessidade de mais fluido. Na consulta médica, especialistas que podem diagnosticar a desidratação são clínico geral, pediatra, gastroenterologista. Buscando ajuda médica. Se você é o adulto saudável, geralmente conseguirá tratar desidratação leve a moderada, ingerindo mais líquidos como água ou uma bebida isotônica. Obtenha cuidado de médicos imediatos se sugerem sinais e sintomas graves, tais como sede excessiva, falta de urina, pele enrugada, tontura e confusão. Vá ao médico em caso dos seguintes sintomas: vômito constante por mais de um dia, febre acima de 38 graus, diarreia por mais de 2 dias, perda de peso, diminuição de produção de urina, confusão. Leve a pessoa para o departamento de emergência do hospital se ocorrerem essas situações: febre superior a 39 graus, confusão, lentidão, letargia, dor de cabeça, dificuldade em respirar, dor no peito ou abdominal, desmaios, falta de urina nas últimas 12 horas. Tratamento. O tratamento desidratação leve a moderada pode ser feito a partir da reposição de água e de sais minerais perdidos, como sódio e potássio. Às vezes, a ingestão pode ser feita pela administração de soluções intravenosas. Quadros mais graves exigem a restauração do volume de sangue e de fluidos corporais. Na emergência hoje especialistas podem resfriar o corpo do paciente, se a causa for exposição excessiva ao calor, fazia a reposição de líquido via oral, se não houver náuseas e vômito ou desidratação excessiva. Caso contrário, fazer a reposição intravenosa, fazer exame de sangue e de urina para determinar as causas da desidratação. Se o paciente apresenta melhora no quadro, ele pode ser enviado para casa, de preferência, sob os cuidados de amigos ou familiares, que pode ajudar a monitorar sua condição. Se permanecer desidratado, confuso, febril, qual o sinal de vitais anormais persistentes, ou sinais de infecção, pode precisar ficar no hospital para tratamento adicional.
Medicamentos. Nos casos de desidratação decorrente de febre, os medicamentos antitérmicos podemos ajudar a controlar a temperatura. Os medicamentos que podemos ser usado: sal, dipirona, novalgina, com mel, cetoprofeno, Advil, paracetamol. Siga sempre às riscas as orientações do seu médico e nunca se automedique. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar o médico antes e, se tomá-lo mais de uma vez, ou em qual cidade muito maior do que a prescrita, siga as instruções na bula. Tem cura. A desidratação tem cura, mas deve ser tratada possível para que não haja consequência nos órgãos e na saúde da pessoa. Prevenção. Como evitar a desidratação? Às vezes, desidratação pode ser prevenida a partir de alguns hábitos, como ingerir a quantidade de água em eventos ao ar livre que há risco de aumento da sudorese. Atleta de trabalhadores ao ar livre deve repor os líquidos em uma taxa que é igual à perda. Certifique-se de que as pessoas mais velhas e lactentes e crianças têm água potável adequada. Certifique de que qualquer pessoa incapacitada ou prejudicada está ingerindo quantidade adequada de líquido. Evite o consumo de álcool, especialmente quando o clima está quente, uma vez que o álcool aumenta a perda de líquido pela urina. Use roupa de cores claras e soltas se você deve estar ao ar livre no calor. Não permaneça o tempo inteiro no sol. Procure uma sombra e refresque-se. Controle o diabetes. Convivendo prognóstico. Saber conviver com a desidratação é, também, saber tratá-la. Siga à risca a história da sua médica e livre-se, quanto antes do problema. Veja algumas medidas caseiras que você pode adotar para acelerar o tratamento e a recuperação. Beba de 8 a 10 copos de líquido leves, de preferência água. Use soro caseiro. Faça refeições pequenas ao longo do dia, em vez de 3 refeições grandes. O alimentos sagrados como bolacha, sopa e bebida energéticas. Descanse bem. Como preparar o soro caseiro? Misture em 1 litro de água mineral ou água filtrada, ou de água fervida, mas já fria, 1 colher pequena de tipo um cafezinho, de sal e 1 colher grande, tipo sopa de açúcar. Ofereça o dia inteiro ao doente, em pequenas colheradas. Complicações possíveis. A desidratação pode levar a complicações graves, incluindo lesão térmica. A lesão pode causar exaustão pelo calor ou insolação, com potencial risco de vida. Inchaço do cérebro e edema cerebral. Se a reidratação for feita de forma inadequada, pode ocorrer que algumas células incluem e se rompam. As consequências são especialmente graves quando as células do cérebro são afetadas. Convulsões. Eletrólitos, como potássio e sódio, ajudam a transportar os sinais elétricos de células para células. Sergipe, os seus eletrólitos estão fora de equilíbrio. As mensagens elétricas normais podem sergipe, o que podemos levar a contrações musculares involuntárias e, por vezes, a uma perda de consciência. Choque por baixo volume de sangue. Choque hipovolêmico. Este é um dos mais graves. É às vezes com risco de vida. Ele ocorre quando o volume de sangue baixo provoca uma queda de pressão arterial. Há uma queda na quantidade de oxigênio no seu corpo. Insuficiência renal. Este problema potencialmente fatal ocorre quando os rins já não são capazes de remover o excesso de líquido e resíduo do sangue. Como e morte, quando não tratado pronta e apropriadamente, a declaração grave pode ser fatal. Se você gostou, deixe seu like e comenta se você quer ver a parte 2.